Olha, sem cair nesse erro comum de dizer que o passado sempre foi melhor, não há dúvida que o cenário mundial que nós estamos vivendo é um dos piores da memória recente, né? É preciso recuar muito até os anos 30 para encontrar um cenário tão complicado. Não é tão ruim como nos anos 30, né? Nós não temos fascismo e nazismo tomando conta de grandes países, nem uma depressão infindável, nada disso está acontecendo, mas alguns aspectos do momento atual são bem piores, bem deteriorados em relação ao que existia até 10 anos atrás, né? E eu acho que é fácil resumir isso em poucos traços, né? Em primeiro lugar, a situação dos Estados Unidos, né? É a maior potência do sistema internacional e, no entanto, ela está vivendo um momento muito grave da sua história, que não é apenas resultado da eleição do Donald Trump. O Donald Trump não é apenas uma aberração, um ponto fora da curva, como se diz. Se fosse, a gente ficaria até tranquilo, porque seria um fenômeno teratológico, aconteceu por uma espécie de patologia, né? E, de repente, vai terminar e volta a ser o normal. Mas não é verdade, né? Quando se pensa um pouco, logo se vê que, na verdade, a crise americana começou há algum tempo. Antes do Obama, dos 8 anos do Obama, é preciso lembrar, houve os 8 anos do George W. Bush, que foram muito ruins, né? Que começaram com o ataque às Torres Gêmeas, ao Pentágono, né? Acabaram provocando erros estratégicos catastróficos, né? A invasão do Iraque, né? Sobretudo, a invasão do Afeganistão ainda se compreende, porque dava guarida, né? Ao terrorismo, mas a invasão do Iraque é um erro que é responsável por 80% do que nós estamos vendo no Oriente Médio de hoje, né? Incendiou, né, o Oriente Médio a um ponto extraordinário, né? Foi um homem também que arrasou com o orçamento americano. Ele tinha herdado uma situação financeira muito boa do Clinton e tornou a situação financeira precaríssima, né, com déficits e tudo. Então a gente tem que ver que o Obama foi uma ilha entre dois momentos muito negativos, né? E não se trata apenas de presidentes, né? Há muito tempo que o Congresso americano vem revelando essa tendência à paralisia, né? Os dois grandes partidos não se entendem, a polarização, a radicalização é muito forte, né? Há uma deriva para posições extremadas, né? Sobretudo de direita, há muito tempo. O Donald Trump é um homem que se beneficiou desse clima, né? Ele soube, com muita intuição, né? Ele soube captar esse descontentamento que havia. Em alguns casos, até eu diria que a intuição dele tinha um fundo correto. Por exemplo, os excessos de uma globalização insensível às vítimas dessa globalização, né? Todo mundo sempre soube, né, que acordos de livre comércio e um comércio muito livre iriam causar algumas vítimas naquelas indústrias que não seriam capazes de resistir. Mas ninguém deu atenção a essa gente, né? Não houve nenhum esforço em ajudá-los a terem um treinamento para outro tipo de atividade ou tentar substituir aquelas indústrias que desapareciam por outras, né? É curioso porque hoje em dia não se faz nenhuma grande obra pública sem ter um exame de impacto ambiental,
mas ninguém faz a mesma coisa sobre o impacto social, né? Assinam-se tratados que vão ter um efeito muito grave, né? Além dos benefícios, né? Mas não houve nenhum relatório, nenhuma avaliação sobre o impacto social dessas coisas, né? E é isso que alimentou aqueles estados que deram a vitória ao Trump, né? É a insatisfação, o descontentamento, que é um problema real, né? Um problema que não se pode ignorar, né? Porque são pessoas que, de fato, ficaram numa situação difícil, né? Há certas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos que são bastante inquietantes, né? Já houve 2 estudos publicados recentemente por um casal em que ele é um prêmio Nobel de Economia, ela, a mulher, que é socióloga, e que mostraram que nesses últimos anos, inclusive mais do ano 2000 para cá, os brancos pobres, os brancos entre 18 e 50 anos, que eram os que formavam aquela massa de operários, os famosos operários do Henry Ford, né, em Detroit, né, que esses brancos, hoje em dia, estão tendo um aumento muito grande na mortalidade. Um dos resultados desse estudo é tão espantoso que a gente tem até dificuldade em acreditar. Até o fim da década de 90, os negros nos Estados Unidos tinham uma situação 30% pior do que esses brancos em mortalidade. Agora é o contrário. É 30% melhor a situação dos negros e latinos em expectativa de vida, em letalidade, né, em número de mortes. E é curioso qual é o agente que causa isso. O causador disso, basicamente, são as mortes que eles chamam as mortes por desespero, que é suicídio, mortes por embriaguez e por overdose, que é o que está devastando essa gente, porque são aqueles que estão desempregados, aqueles que nunca mais tiveram uma melhoria de salário. Então, vejam, eu acentuo esses fatos apenas para mostrar que, ao contrário do que se costuma dizer, os Estados Unidos têm problemas sérios. Não é apenas um ponto fora da curva, dizer, não, um homem assim que de repente conseguiu dominar a mídia. Não é verdade. Mesmo que ele desapareça do cenário, esses problemas continuam. E são problemas graves, né? Problemas para os quais os governos não têm uma resposta fácil, né? Eu acentuei isso porque, na verdade, esse fenômeno, que nos Estados Unidos é muito forte, na Europa é menor, porque a Europa seguiu mais de perto aquela economia do bem-estar social, né? Então, isso não existe na França, não existe na maioria dos países europeus. Um aumento da mortalidade, você sabe, é um fato sem precedentes, né? Nos últimos 200 anos, todos os países desenvolvidos sempre melhoraram a expectativa de vida. Agora, pela primeira vez, uma categoria importante está tendo uma diminuição da expectativa de vida. Isso só aconteceu na União Soviética antes do colapso. Antes do colapso da União Soviética. É um fenômeno raríssimo, né? Mas que mostra certos problemas que precisam ser enfrentados. Na Europa, embora não exista esse problema grave, existem problemas de outra natureza que têm a ver com o desemprego estrutural muito alto. O que é o desemprego estrutural? Não é simplesmente um desemprego comum. Nas economias capitalistas sempre houve uma faixa de desemprego de 4%, 5%, né, que não se conseguia nunca eliminar. Acontece que na Europa, depois daqueles 2 choques do petróleo da década de 70, esse desemprego saltou para 9, 10, 11 e se manteve, mesmo depois de superada a crise, ele se manteve. É isso que se chama o desemprego estrutural, não é o desemprego de 4, 5%, é o desemprego que a França, que a Itália, que a Espanha tem,
que é todo em volta de 10% ou bem acima de 10%. Então, essa massa enorme da população que poderia ter emprego e que não trabalha, alimenta todos esses hooligans na Inglaterra. Na Inglaterra, sabe que já às vezes 2 gerações de famílias de trabalhadores que nunca tiveram emprego regular, que viveram sempre dos seguros do governo, né? Então isso alimenta psicologicamente essa violência que se manifestou no início naquele movimento dos hooligans na Inglaterra, que hoje se manifesta no apoio desses partidos de extrema-direita. Eu não quero continuar a apresentar esse panorama, porque isso nos levaria longe, seria quase que uma reflexão sociológica. Mas o que é importante, por isso que eu quero acentuar, é que os problemas não são conjunturais, não são de curto prazo, entende? Há problemas graves que estão afetando a economia e, mais ainda, a sociedade dos países desenvolvidos, né? E esses problemas é que explicam essas manifestações que nós estamos a assistir no plano político, né? A proliferação de movimentos de direita, que na Europa se manifesta pelo surgimento de partidos, né, como a Frente Nacional na França, o movimento 5 Estrelas na Itália, que é um pouco diferente, não é bem de direita, né, mas é um movimento populista, né, ou a Liga Norte da Itália, esses movimentos que há na Grécia, que há na Espanha, que há em toda parte, né. Nos Estados Unidos não é tanto pela formação de partidos, como é um país de bipartidarismo muito definido. Nos Estados Unidos isso se manifesta por setores que aparecem dentro do partido mais à direita, que é o Partido Republicano. Vocês se lembram que muito antes do Trump já havia o Tea Party, e o Tea Party era tão extremista ou mais do que o Trump, né? E há uma série de movimentos desse tipo. Então, esses movimentos nunca haviam chegado ao poder num grande país, chegaram agora nos Estados Unidos. É essa, no fundo, em poucas palavras, é essa a gravidade da situação do Trump. É um movimento de extrema-direita que chegou ao poder nos Estados Unidos. Para sorte nossa, os Estados Unidos é também o país em que as instituições são muito sólidas, né? E um movimento como esse encontra muitos freios, né? Muitos contrapesos, né? Isso num país mais frágil institucionalmente seria terrível, porque derivaria para o autoritarismo. Nos Estados Unidos a gente sabe que esse perigo não existe, né? Mas não vai derivar para o autoritarismo, mas vai derivar para uma desestabilização que não vai ficar confinada aos Estados Unidos, né? E aí é o ponto em que eu quero chegar no cenário mundial. Quando o Trump, por exemplo, assina decretos que implicam, no fundo, um abandono da política de combate ao aquecimento global, ainda que ele não tenha anunciado o repúdio ao Acordo de Paris, ele está encorajando enormemente um movimento contrário ao que deveria ser adotado por todos os países. Porque o problema mais grave que nos ameaça a todos nós é o aquecimento global, é a mudança de clima. Não é um problema tão remoto como parece, ele já começa a se fazer sentir em muitos lugares, inclusive aqui, né, com o aumento dos desastres naturais, com o aumento das temperaturas. Esse fenômeno do Nordeste, já com uma seca há 5 ou 6 anos, é uma indicação nesse sentido. Há projeções terríveis sobre o que pode acontecer daqui 2 ou 3 décadas em matéria de balanço hídrico no Nordeste, né? Talvez metade da população não tenha mais condições de morar nos lugares em que mora hoje em dia. Então, esse fenômeno, que é um fenômeno gravíssimo, né, e que é o problema mais global de todos,
e que parecia que estava se encaminhando para uma solução global, daí a necessidade de um entendimento entre todos os países. Agora, de repente, o maior país do mundo, que tem mais poder no mundo, começa a abandonar essa linha e seguir um caminho de retrocesso. É isso que ameaça a ordem mundial. Quando se fala em ordem mundial, o que nós estamos querendo dizer não é uma coisa abstrata. A ordem mundial são as regras para lidar com o aquecimento global, para lidar com o comércio, para lidar com a instabilidade financeira, né? Para lidar com as ameaças de um país que resolva ser agressivo em relação aos vizinhos. São essas regras que foram construídas desde o final da Segunda Guerra Mundial que passam a estar ameaçadas quando a maior potência do mundo, que é a que tinha criado essas regras, começa a ter uma política de a minha soberania acima de tudo, né? Essa ideia da América em primeiro lugar, é claro que, num certo sentido, toda pessoa que é patriota dirá o meu país vem em primeiro lugar, é claro, né? Mas quando isso se faz na ideia de que se ignoram os interesses e os direitos dos outros, né? Por exemplo, a questão do muro na fronteira com o México, né? Dizendo que o México teria que pagar o muro, né? A expulsão de imigrantes ilegais, né? Quando se começa a agredir todos esses valores da ordem mundial, isso põe em ameaça tudo aquilo que faz o sistema mundial funcionar, né? Daí a preocupação que existe, né? Eu não quero ser catastrofista e não penso, sabe, que essa visão dos Estados Unidos vai chegar à consequência de provocar realmente um abalo, como uma guerra mundial. Eu não penso isso porque creio que as instituições americanas são sólidas. Já está se vendo que mesmo as nomeações do Trump, por exemplo, o assessor de segurança nacional agora, já depois que saiu o Flynn, é um homem com quem os países estrangeiros podem dialogar. A mesma coisa o secretário de Defesa, o general Mattis, a mesma coisa o secretário de Estado. Então, há uma série de personalidades com as quais se pode conversar. O problema é que essas personalidades muitas vezes não sabem o que o presidente que está acima deles realmente está pensando. Há uma espécie de falta de conexão entre as pessoas que ele escolheu e esses impulsos pessoais que ele tem. Em alguns momentos eles conseguem controlar ou diminuir o ímpeto destrutivo das tendências dele. Por exemplo, no caso do México, ele ameaçava logo do início destruir o NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio. As pessoas que ele nomeou estão tentando encaminhar soluções a esses problemas. E nós vamos ver como é que isso irá se desdobrar, inclusive porque, além de haver contrapesos internos nos Estados Unidos, há também os contrapesos externos, né? Por exemplo, nesse momento é que se deve valorizar muito a União Europeia. Com todos os problemas que a União Europeia tem, a União Europeia é um conjunto de 27 países, né, que tem uma larga tradição histórica, uma civilização antiga, países de peso, né, como a Alemanha, como a França, como a Itália, como a Holanda, né, como a Bélgica. E esses países têm uma visão do mundo que é uma visão muito mais sensata, que é a visão de lutar contra o aquecimento global, manter o estado de bem-estar social, tentar atenuar esses excessos da globalização. Então, a União Europeia, ela representa uma resistência